Boa noite, amada igreja. A paz seja convosco, e somente os vivos digam amém. Eu quero te convidar nessa noite a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu costumo dizer que não vai ser a primeira vez, nem vai ser a última, porque essa aqui é a segunda vez que eu prego sobre esta palavra aqui neste altar. E Deus colocou no meu coração essa palavra, e Ele vem trabalhando no meu coração, trabalhando na minha vida. Quem achou, diga amém. Amém. Quem ainda não achou, diga me espera. Para quem ainda não me espera, todo domingo, logo antes do culto, tem escola. Isso. Você que achou, feche teus olhos. Feche teus olhos. Pai amado, Pai querido, eu subo neste altar, Senhor, e te pedindo que Tu me esvazie, Pai, de mim, que não venha ser nenhuma palavra direcionada de mim, Senhor, mas seja uma palavra do Teu Espírito, seja uma palavra para que venha edificar a nossa casa, que venha edificar cada um de nós, que nós venhamos sair daqui, Pai, fortalecido, mais conhecedores do Teu amor, mais conhecedores do Pai verdadeiro que Tu és. Então direciona, Senhor, para aquele que veio aqui na Tua casa, esperando receber uma resposta, receber algo de Ti, que a palavra venha e centre, caia ali e penetre no coração e frutifique. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus, e os vivos novamente digam amém. Eu quero dar boa noite a você que está nos assistindo. Acredito fielmente que Deus vai te confrontar e vai impactar na tua vida hoje. A palavra de hoje fala em Marcos, capítulo 5. Talvez o título da tua Bíblia seja A Cura do Endemoniado Geraseno. Antes de começar a fazer a leitura, eu quero te dizer que esta passagem não tem nada a ver com libertação. Essa passagem tem a ver e faz-nos refletir sobre a condição humana quando o homem não tem Deus na sua vida. E a gente começa a meditar no capítulo 5, voltando no capítulo 4. Por quê? Porque no capítulo 4, Jesus ali, ele fala através de parábolas, ele fala da semeadura, ele fala do grão, ele fala da mostarda, ele fala da luz colocada. E é maravilhoso que tu consegues perceber a exemplificação dessas palavras no capítulo 5. A palavra começa e diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espíritos imundos veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Porque, por Deus, peço-te que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, sai deste homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhes com insistência que não o mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram para Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos,
E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhe tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Só os vivos digam amém. Amém. Podemos nos sentar. Aleluia. Amados, eu sempre gosto de fazer uma contextualização para que a gente entenda o cenário do milagre. A gente está falando que Jesus, no capítulo 5, ele chega e ele salta, ele chega num lugar. E se a gente voltar um pouquinho, entende que ele estava vivendo um outro cenário mais atrás. Se você voltar no capítulo 4, no capítulo 3, você percebe que Jesus está vivendo algo sobrenatural. Ele está cercado de multidões, ele está fazendo multiplicações, ele está fazendo cura, ele está fazendo libertação. Ele está do lado da Galileia, do lado esquerdo do mar da Galileia. E de repente ele diz assim: vamos para o outro lado. O outro lado que ele diz é o lado lado direito. É onde fica Decápolis. É onde uma região que ela é habitada por pessoas que não professavam da mesma religião judaica. É por isso que nesta passagem você percebe uma criação de porcos. Porque não são os judeus que moram naquele lugar. E a palavra fala que ali naquela área de Decápolis, eles professam outras religiões, sacrifícios, outros deuses. E Jesus, ele passa a maioria do ministério dele fazendo pelo outro lado, do lado esquerdo do mar. Mas naquele momento, algo chamou a atenção de Jesus. Ele poderia estar no meio da multidão, ele poderia estar fazendo milagres, ele precisava pregar a palavra, mas naquele momento, algo fez com que Jesus ele fosse chamado e levado para um outro lado. E se você começar a ler a palavra, você percebe que houve uma grande tempestade. Isso, uma grande tempestade. E pela forma como Jesus repreende a tempestade, percebe-se que a tempestade que se levantou naquele momento não foi algo de Deus. Foi algo do próprio inimigo, impedindo que Jesus viesse a chegar ao destino que ele tinha se proposto a ir. Os discípulos ficam impressionados, porque como é que aquele homem mandava o ar, o vento e as ondas pararem? Alguns supõem que eles ficaram mais com medo do poder de Jesus Cristo do que da própria tempestade. E eles chegam neste lugar. E é essa contextualização que a gente começa agora a falar da palavra. A palavra fala que Jesus ele chega e ele nem bem salta. Ele ainda está no movimento de atracar, de descer do barco. A palavra fala que um endemoniado, espiritualmente, talvez falando, isso eu estou supondo, deve ter sentido a presença. E a palavra fala que ele vem e se joga aos pés do Senhor. E aí eu começo a trazer para você
Mas por que Jesus saiu de lá? Se ele tinha que pregar a palavra para uma multidão. Porque ele saiu daquele contexto e ele foi para um lugar que ele não seria nem bem visto, bem-vindo. E eu trago para a minha vida. Um dia eu fui o gadareno. Um dia eu estava fora da bênção, porque eu ainda não conhecia Jesus. A minha vida um tempo foi mundana, como da maioria de alguns aqui. Maioria e alguns é contraditório. Mas a gente sabe de onde Deus nos tirou. E a gente sabe o quanto a gente é grato a Deus por isso. A palavra fala aqui no capítulo 1, Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espíritos imundos veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com corrente. A gente vive hoje num tempo em que lá fora tudo é permitido, amém? É permitido todas as coisas. E se por acaso você não tiver um bom conhecimento bíblico, até você mesmo acha que aquilo que é permitido é correto fazer. Mas a própria palavra fala que nem tudo lá que é liberado nos convém. Então nós temos que ter discernimentos do que aquilo que a sociedade apresenta para nossas vidas. A gente começa a ver uma sociedade ali em que tudo é possível. Você pode aproveitar a vida. Você não precisa conhecer Jesus. Você não precisa guardar a tua virgindade. Você precisa conhecer várias mulheres para depois escolher a melhor, para depois você se casar. Chegou a um ponto que agora até as mulheres estão com os mesmos direitos, né? Então eu vou provar de tudo para escolher o melhor, para eu poder ter um relacionamento. E eu falo para os meus meninos que o problema de tudo isso é a comparação. Porque enquanto você não tem nada para comparar, você se satisfaz com aquilo que você alcança. Mas a partir do momento que você alcança algo e você vai para outro, começa a comparar, mas o outro fazia assim e esse faz assim, mas ela me tratava assim, mas essa outra. E você vai procurar uma perfeição que nunca vai achar, porque na vida de cada um de nós sempre está faltando um pedaço. A palavra fala e nos reveste aqui uma situação de um homem, que nós começamos a entender que é o que hoje a sociedade nos apresenta. Ei, curte a tua vida, aproveita. Talvez no pior momento da tua vida, ou quando tu estiver desesperado, vai lá para a igreja, vai atrás desse Jesus. Ou, às vezes, nem de Jesus fala para você. A sociedade hoje, ela fala de filosofias, fala de psicologias, fala de doutrinas. Há algum tempo atrás, eu conversando com uma pessoa muito próxima, e ela disse assim: mas pastor, você espiritualiza tudo. Nem tudo é espiritual. Mas como se não é espiritual? Se eu fui criado de um sopro. O homem hoje não concebe criar um ser humano se não usar aquilo que Deus já concebeu. Então, nós somos seres espirituais. E quando nós passamos e esquecemos que nós somos espirituais, nós começamos a agir como carne. A gente dá espaço para viver uma vida onde a sociedade vai dizer que tudo é possível. E você vai preencher esse vazio nas baladas, na bebida, no pó. Você vai preencher esse vazio através de qualquer outra coisa. Você vai fazer terapia, e nada contra a terapia, nada contra os psicólogos, filósofos, nada contra, mas meu Deus acima de todas as coisas, porque Ele pode resolver toda e qualquer situação.
E eu começo a entender que o homem, quando não tem Deus no coração, ele começa a se tornar um escravo de Satanás. Eu começo a refletir sobre as parábolas que Jesus ele começa a falar no momento anterior. Tem um momento anterior que ele diz assim, olha, ninguém pega uma lâmpada, uma lamparina e coloca embaixo da mesa. E eu consigo perceber aqui, nessa passagem, essa exemplificação. Porque a palavra diz aqui que as pessoas tratavam aquele endemoniado ao ponto de acorrentá-los. Enquanto a gente consegue lá fora viver de uma forma onde todo mundo é doutrinado, que não acusa, que não faz nada contra a sociedade, você é aceito. Mas aquele homem, ele não estava mais assim. Ele gritava, ele esperneava. E ele foi acorrentado. Mas ele foi acorrentado não para que fosse tratado. Ele foi acorrentado para ser isolado. E é aí que eu entendo que não há nada do que você faça que fique em oculto. Porque nesse primeiro momento, talvez, vamos acorrentá-lo, vamos prendê-lo para que ele não se fira. Vamos acorrentá-lo, vamos deixar ali para que ele não... Não. Ninguém estava pensando no bem dessa pessoa. Ninguém estava pensando no que poderia fazer para melhorar a vida dele. Estavam pensando em como se livrar daquele problema. A palavra fala que e ninguém conseguia dominá-lo, andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Alguém tem endereço aqui? Alguém mora aqui em Joinville? Vocês moram aqui em Joinville? Alguém mora aqui em algum cemitério? Não? Quem mora em cemitério é quem? Quando a gente não tem Jesus, acredite, a gente está morando no local errado. Quando Jesus não está no nosso coração, tenha certeza, você está morando no local errado. O meio, o grupo, os amigos, você está no local errado. Ele morava no meio de mortos, ele se afligia. E eu começo a entender que, eu não sei vocês, mas teve um momento da minha vida, eu até já falei isso no altar, que eu dizia assim, mas Senhor, por que só agora? Por que com 35 e não com 20? Por que eu não conhecia a Tua palavra mais cedo? E eu comecei a entender que mesmo eu ainda não tendo o visto, lá atrás, tinha livramento da parte de Deus para a minha vida. Amados, esse homem, ele tinha uma força excomunal. Lembra-me um paralelo com um outro homem que por Deus também tinha uma força excomunal. Só que o outro homem era algo de Deus. E esse homem aqui, a força dele era algo de Satanás. Como é que um homem que pode quebrar a corrente, ele apenas se fere? Ele não consegue tirar a própria vida. Porque já existia um propósito de Deus para a vida daquele homem. Porque por mais que ele achasse que ele estava vivendo algo ruim, mas por que Deus não me via na minha dificuldade? Ele via na tua dificuldade. Talvez você não percebeu como ele te via. Talvez você analisando aqui a palavra, você percebe, mas ele se feria, mas ele não morria. Você percebe que a graça de Deus é tão grande na vida desse homem, porque quando os demônios dizem assim, Jesus, me permite entrar nos porcos. E ele entra, e os porcos são lançados ao mar. 20 porcos podem morrer, 2.000 porcos podem morrer, mas uma pessoa não pode, porque a mão do Senhor está sobre a vida daquela pessoa.
E às vezes a gente não sabe os livramentos que nós tivemos na vida. E a gente ainda acha que eu hoje já sei que não foi com 35, pastor. Foi desde antes do meu nascimento. Ele já me via aqui. Eu não me via, mas ele já me via. A gente não tem ideia de onde Deus preparou, de como Ele preparou para a gente. A gente vê hoje na sociedade, vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Eu amo essa palavra porque ela vem fortalecer. Se você for no capítulo 4 depois, eu peço que você leia. Eu sempre digo, os vivos digam, porque tem um determinado momento em que uma pessoa quer seguir Jesus, e ele diz assim, Senhor, deixa só eu enterrar o meu pai. E Jesus diz assim, não, deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Por isso que eu pergunto, tem algum vivo aqui? Porque naquele lugar tinha vivos fisicamente, mas tinham mortos espiritualmente. Tem algum morto espiritualmente aqui? Amém. E eu continuo vendo aqui que ele chega e ele se prostra. Quem já aceitou Jesus aqui? Levanta a mão. Se não levantar, eu vou ficar olhando para ti. Vou te caçar aqui, te procurar aqui do altar. Ele chega, ele se prostra. Já muito foi pregado aqui, quando você se prostra, você está admitindo que o outro é superior. Você está se rendendo. Aquele que aprisionava, ele reconhece a autoridade de Deus. Ele reconhece a autoridade de Jesus ao dizer, Filho do Altíssimo. Aquele que aprisionava, aquele que nos aprisionava, ele é forçado a aceitar e admitir que Deus é mais poderoso que ele. Que ele não tem poder nem autoridade sobre nossas vidas. Só que há algo que eu preciso te pontuar. Amados, reconhecer a autoridade, ela não é suficiente. Porque o demônio ali, ele reconheceu a autoridade. Mas se você não se arrepender, o milagre não acontece. Quem acredita que Jesus continua fazendo milagre? A gente reconhece a autoridade, a gente reconhece o poder. Mas para ele fazer o milagre, eu também tenho que me arrepender, eu tenho que chegar aos pés do Senhor, eu tenho que clamar, eu tenho que chamar a atenção do meu Pai. A palavra fala, o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque por Deus, peço-te que não me atormente. E disse isto porque Jesus tinha dito a ele, espírito imundo, sai desse homem. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? E ele respondeu, Legião, é o meu nome porque somos muitos. Às vezes, a gente presencia pessoas tomadas, possuídas por demônios. Amém ou não amém? E outras vezes nós sabemos que os demônios não possuíram aquele, mas estão circundando a casa, os negócios, a família, o lar. A gente percebe que Satanás, ele não traz nada mais, nada menos do que destruição. O pecado sempre traz a morte. Satanás, ele nunca vai chegar para te apresentar algo que no final Deus vai aprovar. A gente entende aqui que só um demônio na vida de uma pessoa já faz estrago, pastor. Imagina 2000. Pastor, mas por quê? Se a Bíblia não revela, só revela que ali tinha um endemoniado. Se foi por pecado dos pais, a Bíblia não revela. Mas a Bíblia revela que Jesus, ele largou tudo o que ele estava fazendo para chegar na presença daquele homem e dizer, sai deste homem.
às vezes, a gente está passando por cada situação e a gente não entendeu que Jesus ele só precisa estar ali para dizer assim, sai. E todo o poder e autoridade do nome de Jesus foi concedidas a nós, aos filhos. Amados, Jesus foi até ele, sabia sobre ele. A palavra fala que Deus ele conhece cada um de nós, as estrelas pelo seu nome. Ele sabe a realidade, o que cada um de nós vive. Ele sabe o nosso levantar e o nosso deitar. Quando a gente entende que a palavra não está sobre um endemoniado, mas que está de um amor de Deus Pai para um filho, eu começo a me lembrar do filho pródigo. No filho pródigo ele volta ao pai e o pai o ama. Nesse aqui, o pai, representado por Jesus Cristo, ele larga as 99 para buscar uma única pessoa. Quem foi o primeiro da tua família? Quem foi o primeiro da tua família? A palavra fala e continua aqui dizendo, mande-nos para os porcos para que entremos nele. E Jesus o permitiu. Então saindo os espíritos imundos entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciar. E aí você consegue perceber algo que eu acho maravilhoso. Você daqui para frente começa a perceber, o semeador saiu e a semente foi lançada em 4. Mas eu quero que você, isso está no capítulo 4, tá? Uma das 4 parábolas ali dita por Jesus, são 4 solos, mas eu quero que você pegue o terceiro solo, que a semente ela cai no meio dos espinhos. E se você for, vá para comigo, deixa eu ver se eu tenho aqui. Capítulo 4, versículo 7, que diz assim, outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram e não deu fruto. E quando você vai lá para o 18, ainda no 4, os outros os semearam entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Amados, Jesus ele chega lá, tinha um homem que quebrava, fazia e acontecia. As pessoas chegaram e viram aquele homem vestido, conversando. Que milagre maior você quer para a sua vida de ter esse exemplo? Mas ali a semente lançada ao espinho, por quê? Porque eles ficaram olhando para os porcos, o quanto eles perderam. Eles ficaram pensando nos bens. Eles ficaram pensando, mas eu não quero saber desse cara aqui que estava doente. Eu quero saber do que eu estou perdendo. E quando a gente lembra do semeador, a gente tem que ter muito cuidado. Porque esse amor às coisas do mundo, elas podem nos tirar a semente que foi lançada em nosso coração. E a semente, em vez de cair em terra boa, ela pode cair no meio de espinhos. E o espinho pode matar. E às vezes a gente não se percebe que aquela terra fértil que era o nosso coração, a gente está deixando, eu vou falar um termo, acho que é a mesma coisa aqui, capinar. Fazer a capina. A gente não está tirando os espinhos ali. Tirar espinho quando é pequeno é fácil. Deixa ele crescer, ele fere a mão, ele enraiza rápido. E tem vezes que a gente não está vendo o espinho penetrar na nossa vida.
E pode ser que seja tarde. Eu fico curioso porque eu falo para vocês que eu pesquisei para saber quem era esse homem. Essa passagem está no Mateus, essa passagem está em Marcos, essa passagem está em Lucas, com uma pequena diferença entre um e o outro, mas ninguém diz quem é esse aí. Pastor, eu lhe falo que este homem, eu gostaria de tê-lo na minha igreja. Por quê? Porque esse homem não foi aquele que foi trazido para a igreja para entrar, e nada contra aqueles que fizeram ITQ, porque eu também fiz. Mas esse homem não era esse para estudar. Jesus, ele disse assim: ei, volta lá para a tua casa, fala do que eu fiz na tua vida. Só que olha a desobediência desse homem. Como assim desobediência? Ele não pregou só para a família, ele pregou por toda Decápolis. Se eu ainda me lembro, Deca são 10, Polis são cidades. A origem das cidades é helênica, grega, ou seja, eu queria essa pessoa na minha igreja. Queria só 10 desse aqui, né? Seriam 10, seriam 30 cidades. Joinville estava no papo. Jesus, quando ele me chamou, ele falou assim: a tua família. E eu falo isso de altar. Eu tenho dúvidas com relação à minha mãe. Por morar muito tempo afastado, eu não tenho a certeza se ela aceitou Jesus antes de falecer. E eu ainda oro e peço pela misericórdia de Deus, que aquilo que os meus ouvidos não ouviram, Ele tenha ouvido antes dela fechar os olhos. Mas Jesus também, ele não nos proíbe em pregar em Decápolis. Então você também não tem que só que se restringir à tua família. Se você já ganhou a tua família, dá um glória a Deus, aleluia! Nossa, sou eu? Vai lá, amado, dá um glória a Deus. Sabe por que tu tem que dar um glória a Deus? Mateus, Marcos, Lucas, eu tenho que contar no dedo para não confundir os homens lá. Mateus, Marcos, Lucas, em Lucas, quando Jesus ele está entrando lá em Jerusalém, ele é questionado por um dos sacerdotes, não lembro quem, e porque o povo estava clamando o nome dele, e ele disse assim: daí tu não te incomoda do pessoal estar clamando o teu nome? E Jesus falou assim: ó, se não clamarem, as pedras clamarão. Então você tem a honra de glorificar e clamar o nome do Senhor. Porque se você não clamar, as pedras clamarão. Os outros... Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Deus está te chamando hoje a refletir. Porque essa palavra hoje, ela tem vários sentidos. Porque tu pode estar dentro aqui da igreja, mas tu pode ser o gadareno. Tu pode estar oprimido. Tu podes vir aqui na segunda, na terça e no domingo, mas Jesus ainda não falou contigo. E talvez você esteja vivendo um momento de ansiedade, de depressão, pensamento de suicídio, vontade de tirar a vida. E talvez Jesus tenha te trazido aqui para isso. Mas eu quero finalizar com uma passagem a mais. Jesus, quando ele chega naquele lugar, pode pegar o capítulo todo, ele não prega. Ele não prega. Ele conversa, dá duas frasezinhas que ele troca ali com... E só.
Só que este homem, ele vivia num sepulcro. Jesus, ali, presente, a presença de Jesus, e o homem, apontar para cá, amado, e o homem no sepulcro. A presença de Jesus fez com que o homem saísse do sepulcro e fosse até ele. Jesus não precisou falar nada. Mas eu sei que tu lembrastes agora aí, eu espero que tenha lembrado, de um outro sepulcro, amém? Um homem chamado Lázaro, em que Jesus ele chega e diz assim: Lázaro, sai para fora. E sabe o que é maravilhoso disso? É porque tanto a palavra ministrada por Deus, quanto somente a presença provoca um milagre. Talvez você tenha vindo nessa igreja por várias vezes e Deus não está falando contigo. Você não ouve Deus te falar, não ouve, o louvor não toca o teu coração, a palavra, pastor, você está falando um bocado de coisa aí, não está tocando nada no meu coração. Amém. Porque é preciso somente a presença. E somente pela presença, o milagre já acontece. Jesus, ele estava de um outro lado. Ele sabia de um filho que ele tinha. E ele foi lá buscar aquele filho. Ele não chegou lá e ensinou como aos 12. Ele libertou aquele filho. E somente isso. Fica de pé nesse momento.